Minasan konbanwa. Kancha shimasu. Boa noite, a paz do Senhor, né? Em japonês. Vocês podem sentar. Muito obrigada, grupo de louvor. Que maravilha, que grande bênção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Que bênção estar aqui. É uma honra muito grande. Pastor, sua esposa, muito obrigada pelo convite, por ter aberto as portas dessa família tão linda para nós, né? É uma grande alegria, uma grande honra para nós estar aqui com vocês, né? Deus é bom, direto do Japão para cá. Eu sou Joanice Arcanjo, casada com Jussier Arcanjo. Nós temos 2 filhos, Josué e Caleb. E nós estamos no Japão há 15 anos. Deus é bom. Eu quero passar um pouquinho do que nós temos vivido lá, né? E eu quero também, de alguma forma, incentivar você. Sabe, queridos, nós estamos dentro de um grande avivamento. Você consegue perceber isso? Não é verdade? Nós estamos vivendo um avivamento. Por onde a gente tem passado, no Japão não está sendo diferente. Nós temos vivido mesmo esse tempo de avivamento, né? E nós não podemos perder tempo. Amém? Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Amém? Pai, eu te dou graças. Muito obrigada, Pai, por essa família tão linda. Obrigada por esse povo, Pai, cheio de graça. Cheio de graça. Oh, Pai, como é bom estar aqui. Oh, Deus, muito obrigada. Senhor, nós oramos nessa noite para que o teu poder, a tua graça, a tua unção nos alcance poderosamente. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Amém. Aleluia. Então, eu gostaria de... o pessoal da mídia, tudo bem para passar os vídeos? Pode passar o primeiro, por favor, da família se apresentando para vocês conhecerem um pouquinho do meu marido, dos meus filhos, né? Ô, glória. Você lembra de mim? Sou o Caleb, da Missão Japão. Rompimento e avanço, um dos bordões que eu mais usei nos vídeos. Eu era uma criança, mas agora eu cresci, me formei na escola bíblica, sou até monitor. E também prego em japonês. Isso tudo porque meus pais me treinaram. Fomos forjados durante esses 15 anos, treinados e forjados para praticar a palavra e alcançar essa nação. Fui ordenado e hoje professor da escola bíblica em japonês e em português. Temos convicção do nosso chamado. Eu e o Caleb não somos filhos de missionários. Nós somos missionários no Japão. Eita, que grande bênção. 2 filhos lindos, abençoados. 28 anos de casamento, né? Casados há 28 anos, 15 anos de missão Japão, e estamos aqui nesse país tão lindo, tão abençoado, esse povo de Deus e tantas conquistas. E graças a Deus, nossos filhos bem educados, bem treinados e nos ajudando com tanta intensidade nessa missão. E você faz parte. Muito obrigado por suas orações, por seu apoio. Poderíamos falar de muito mais coisas, como 3 igrejas no Japão, vários pontos de pregação, vários verbos no lar, uma igreja aqui em Okazaki com quase 100 membros, e estamos na 6ª turma. Nossa, são grandes bênçãos, mas sobretudo, né, nós estamos em paz, a família, o casal está em paz, e nossos filhos avançando com a palavra, influenciando uma nova geração. E nós contamos com você para esse avanço cada vez maior agora em 2025. Contamos com você. Aleluia. Amém. Aleluia. Essa é a nossa família, é a sua família também, é uma extensão, não é, do Verbo da Vida lá no Japão. Hoje a gente está na 6ª turma da escola bíblica, não é? Verbo da Vida. E Deus é tão bom, irmãos, e tem acontecido coisas tão extraordinárias, tantas famílias restauradas, tantos jovens, né? A gente tem vivido um avivamento muito grande com os jovens, com os adolescentes, né? O jovem é forte. Tem jovem aqui? Amém. Oh, glória. A Bíblia diz que você é forte. Oh, glória. Você não fica feliz por isso?
Você é forte, meu amigo, você é forte, né? Você é forte no Senhor, né? E está pronto para vencer o mundo. Amém? Aleluia. A gente pode passar o outro vídeo, que aí já passa tudo. Pode ser? São 3 vídeos. Esse é o vídeo mostrando a nossa igreja, né? E a gente, no início, nós alugávamos salas, né? E temos muitos eventos, irmãos. Esses são os missionários Tony e Alexandre, eles estão tendo gente lá, vamos nos ajudar, eles estão na frente. Isso é um evangelismo na rua. Pode evangelizar no Japão? Pode. A gente pede autorização, já e eles nos dão autorização. A gente tem graça, a gente é crente, né? Esse é o nosso acampamento, todo ano a gente faz. Esse ano, quem vai estar com a gente é o irmão Brad Food, né? E sua esposa. E a gente vai tocar fogo no país lá. Vai ser pau. Incendiar o povo. Aleluia, glória a Deus. São muitos jovens libertos das drogas. Essa é a nossa reunião de supervisão, onde o nosso filho mais velho foi ordenado. Foi a segunda reunião de supervisão. Nós licenciamos também alguns ministros, né? Foi uma grande bênção. O nosso supervisor é Renato Polícia, né? Aí é o batismo nas águas do ano passado. Foram quase mais de 15 pessoas. Aí a formatura na nossa escola bíblica, 22 graduados, Aleluia, glória a Deus, vamos animar. E aí o nosso prédio chegou depois de 15 anos e tem que ser comemorado mesmo. Aleluia, glória a Deus, o prédio chegou, a gente fez a nós inauguramos o dia verdadeiro de missões, porque ser diferente, né? Ano passado foi a água, foi o tempo, né? Você deve ter comemorado aqui também, celebrar esse dia, porque somos uma igreja missionária, amém? É o nosso fundador, os nossos fundadores, pastor Bud e gente, são missionários, e é um comunidade também lá no Japão, você tem uma família no Japão, amém? Oh, glória! Aleluia! Faz uma vez por ano. Deus é bom, né? A gente comemora o prédio porque eu não sei, eu acredito, né? Aqui no Brasil você não precisa pedir autorização do bairro para você alugar um prédio, não é assim? Aqui a gente não faz isso, né? Não tem esse expediente, não é? Mas no Japão a gente precisa sim pedir autorização bairro, né? E principalmente para a igreja, porque o Japão, a cultura é do silêncio. E se eles entendem que nós vamos fazer barulho, e a gente vai fazer certamente, então eles não aceitam a igreja naquele bairro, né? E também tem a questão do estacionamento. Aqui no Brasil a gente tem ruas largas, a gente pode estacionar os carros nas ruas, não é? Lá a gente não pode estacionar os carros nas ruas. Ontem foi bem engraçado, a gente estava saindo da igreja, né? A igreja que a gente estava ministrando ontem. E o pastor ele deu um grito para um irmão que estava do outro lado e tinha um grupo de irmãos. Eu confesso que eu me assustei. Eu disse, vale-me Deus, calma, se acalme, amiga. Você está no Brasil, preste atenção na vida, né? E tinha um outro grupo de frente a umas casas, tomando café, lanchando, né? E eu disse, meu Deus do céu. Isso nunca aconteceria no Japão, nunca, nunca, né? E principalmente no horário, né? Principalmente no horário. Aconteceu um episódio bem interessante com o meu menino mais novo. Um professor foi dar aula lá na escola, ele veio da Alemanha. E aí meu filho, era umas 9h30 para 10 horas da noite, e tem um supermercado que ele fica aberto até 3 horas da manhã lá, né? E aí esse professor disse, Caleb,
vamos lá comigo, né? Porque nem Josué podia ir, nem a gente também estava podendo socorrer ele naquela hora. E Caleb fala fluente japonês, né? E ele precisava de uma pessoa para ajudar ele, para comprar algumas coisas. E aí ele foi, né? É um mercado de coisas importadas. Aí passou um pedacinho, ele liga, José acorda. Isso porque eles já eram passado 2 horas, já era meia-noite. E aí, amados, a polícia pegou Caleb e perguntou a ele, né? Perguntou os dois, né? O que você está fazendo uma hora dessa fora da sua casa, né? E aí perguntou a idade de Caleb. Caleb disse, né? Ele disse, olha, você vai ter que ir para casa, você não pode ficar aqui. E ele ficou. E aí o professor levou Caleb em casa e o policial só saiu de casa quando conversou com Jussier, né? Então acontece dessas coisas no Japão, né? Tem algumas cidades que quando dá 5 horas é como, não é um toque de recolher, mas a sirene toca na cidade para dizer que as crianças elas não podem mais ficar na rua àquela hora. Tem que estar em casa, né? Então, 5 horas da tarde, criança não fica na rua. Você não vai encontrar nenhuma criança na rua no Japão, né? Principalmente na hora de escola. Nessa hora de escola, não existe criança na rua, né? Porque as crianças elas estão na escola. Amém? É uma cultura assim completamente diferente da nossa. Foi muito desafiador. As pessoas elas me perguntam o que foi mais desafiador para nós, né? Para mim é a escola japonesa, e isso até hoje ela é desafiadora para mim, né? Assim, o meu filho mais novo agora no começo do ano, do ensino médio dele, no primeiro ano do ensino médio, Caleb passou uma situação bem constrangedora, né? Caleb tem um cabelo bem cacheado, como vocês viram no vídeo, e no Japão tem um padrão de cabelo. A gente não vê, né, é bem parecido com dorama. Quem assiste dorama aqui? Meu Deus! Uau! Gente! Passada! Uau! Eita glória! É bom para você entender um pouco da cultura japonesa e se animar para ir, né? Porque ainda que é bem diferente da Coreia, não é? Mas como na Segunda Guerra o Japão dominou a Coreia, né? E eles eram obrigados a falar japonês, então, de fato, a Coreia, na Ásia, é o único país que consegue se adaptar melhor ao Japão, né? É o único, gente. Pra você ter uma ideia como o negócio é diferente. Porque às vezes as pessoas dizem, é tudo igual, né? Tudo tem o olho puxado, é igual. Não, não é não, viu? Não é de jeito nenhum. A gente que está lá e está acostumado com eles, né, já a gente consegue distinguir bem direitinho. Mas o meu menino passou uma situação bem constrangedora, né, por conta desse padrão japonês, né? E ele com o cabelo cacheado, um dos professores, quando foi fazer a inspeção do cabelo, a cada 2 meses, eles têm a inspeção do cabelo. Você tem isso aqui? Na escola? Oh, glória, gente. Aqui na escola as crianças vão bem à vontade, né? As meninas vão de unha pintada, né? Vão às vezes até botam uma mechazinha no cabelo, né? Lá isso não pode de jeito nenhum. É um padrão. Até a mochila, gente, é um padrão. Do 1º ao 6º ano do ensino fundamental 1, existe uma mochila landoceiro que eles usam. É comprada no 1º ano. E essa mochila acompanha a criança até o 6º ano. É bem engraçado, porque eles vão crescendo, mas a mochila não cresce, né? Ela fica pequenininha. E o meu menino, esse professor, né, quando foi fazer a inspeção do cabelo, chamou ele de furiô, né? E o que é furiô, né? Pelo amor das caridades. Furiô é uma peça da linha que está com defeito e ela tem que ser jogada no lixo. Meu menino chegou bem triste em casa. É um adolescente, você dizer isso para um adolescente, né, é complicado. É triste, né? E ele chegou bem triste em casa e meu esposo foi na escola conversar com o professor, né?
Mas, sabe, amados, meus meninos, eles tiveram os desafios. Mas a gente nunca disse para eles, nós nunca dissemos para eles desistirem. Nunca. Nunca, amados. Porque nós entendemos, queridos, que somos crentes e somos fortes. Amém? A Bíblia diz, diga o fraco, ô coitado dele. É assim? Não, não é? Diga o fraco, ô pobrezinho, venha cá, para eu dar uma ajuda, né, para você, né? É assim? Não, amados, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte, é o que você tem que dizer. Amém? E, amados, é o que nós dissemos para eles. Eles cresceram ouvindo essa palavra, né? Quando eles disseram que eles foram forjados, amados, nós forjamos eles. Né? Como? Eles olhando para a gente, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. No caminho. No caminho. Não é você ensinando o caminho para ele, não. É você andando no caminho e ele vendo. Você é o espelho dele. Amém? E é o espelho mesmo, porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ô, glória. Eu estou rápida. Uma vez uma pessoa disse que eu prego como quem está narrando corrida de calango. Vocês acreditam nisso? Eu disse, como assim, gente? Logo eu que sou tão quietinha e calma. Aleluia. Mas, amado, esse meu ritmo para você está entendendo. Mas lá não é assim, não. Lá a gente tem que diminuir o passo, né? A gente precisa, na verdade, diminuir o passo, né? Da nossa fala. Porque nós temos pessoas lá com 25 anos de Japão que eles não sabem mais o que é português, o que é japonês, né? Trabalhando em fábrica. E às vezes eles não conseguem compreender, né? O que a gente está dizendo. Às vezes a gente está falando, aí diz, você entendeu? Eu entendi. Repita. Pode falar de novo? Então, meu filho chegou em casa e ele contou o que aconteceu e a gente disse, não, de jeito nenhum, a gente vai lá conversar com o professor, né? E nós fomos lá na escola, nós conversamos com o professor, a gente não arma barraco de jeito nenhum. Crente não arma barraco, você não é barraqueiro, viu? Você é cheio do fruto do Espírito, você é coroado de graça, passa a mão na sua cabeça, isso, pode passar, né? Pode botar a mãozinha aí na sua cabeça. Sabe o que é que tem aí? Tem uma coroa. A Bíblia diz que você foi coroado de graça. Isso, então quando você entra em qualquer lugar, a graça do Senhor, o favor de Deus, Ele te acompanha. Amém? Ô, glória. E nós fomos conversar com os professores da escola, né? Meu esposo conversou com eles. E aí, amados, eles pediram perdão para nós, né? Pediram perdão. E Caleb ficou bem, graças a Deus. Mas isso para você entender um pouquinho, né? Do que nós enfrentamos no Japão, né? Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus já sabia. Deus já sabia quando levou 2 nordestinos para lá. Deus já sabia, amados, quando nos enviou para aquela nação, né? Eu era funcionária pública federal na universidade, lá no Ceará, concursada. Mas quando Deus disse, vai para Campina Grande, fazer o rema, irmãos, eu não olhei para trás, não. Eu fui-me embora, larguei tudo e fui para lá, né? A minha mãe, ela entrou em desespero, passou 5 dias na UTI, minha família ligando para mim, dizendo, você vai matar a sua mãe? Eu disse, não. De jeito nenhum. O diabo tem que tirar as mãos dela e ela vai sair dessa UTI. Né? Graças a Deus, olha, foi até visitar a gente no Japão. Deus é bom, irmãos. Essa palavra funciona. Amém? Ela funciona quando você coloca ela em prática. A Bíblia diz que ela tem que estar perto de você, no seu coração e na boca. Falando, você precisa falar. Amém. Amados, eu vejo hoje o mundo querendo emudecer a igreja. E a gente não pode emudecer. Tem uma boneca no Japão, acho que você já ouviu falar, chamada Hello Kitty. Quem já ouviu falar dessa desgraça? Pronto, é uma maldita mesmo. É um dos símbolos do Japão, mas você já viu que ela não tem boca. Ou seja, já imaginou? O negócio não tem boca, é símbolo de um país. Por quê? Caladinho, mudo. Como meu esposo diz, lagartixa, só balançando a cabeça e concordando. Não, de jeito nenhum.
Não, querido. Deus, ele deu uma língua para a gente dar curso à nossa vida, assim como a língua foi comparada com o leme, que dá curso, não é? Ela direciona um grande navio, veja mesmo, um grande navio. Ela direciona a sua vida. Ela dá direção à sua vida. A sua língua dá direção à sua vida. Como? O que você planta é o que você tem colhido. Amém? A sua vida, amados, ela só é a plantação da sua língua. Você tem vivido a colheita daquilo que você tem falado. Oh, glória. É bom. Então tenha muito cuidado. Diga para o seu vizinho, tenha cuidado com o que você fala, criatura. Isso. Diga, o que você fala determina a sua vida. Irmão, o que você fala determina o seu modo de viver. É por isso que nós temos que estar cheios da palavra. Cheios da palavra. Por isso, mais que o apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Por quê? Porque quando a gente abre a boca, a gente vai falar do que está cheio o coração. E se o coração está cheio da palavra, querido, você vai falar a palavra. E a palavra, ela vai dar o rumo para a sua vida. E eu pergunto, é a palavra que tem dado rumo à sua vida? Não precisa ser, né? Glória a Deus, muito bom. Eu queria que você abrisse em Amós 9. Amós, livro de Amós, do profeta Amós 9, versículos 13 e 14. Vamos lá abrir em Amós. Eita, glória. Amós 9, 13 e 14. Opa. Você abriu? Amém. Você abriu primeiro do que eu? Quem abriu primeiro do que eu? Aí um vozeirão poderoso aí. Leia aí para mim, por favor. Achei. O 13 e o 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Eita. Pisa as uvas ao que lança semente. Uau. Destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei Aleluia. as portas do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão Aleluia. vinhas e beberão seu farão pomares e lhes comerão o fruto. Sabe, amados, no começo do ano o Senhor falou para mim algo muito poderoso. Ele disse, olha só. Olha o que está escrito no 13. Ele começa dizendo, dias virão, diz o Senhor. Ele estava profetizando que dias virão. Que dias eram esses? Amados, são dias em que aquele que lança a ceifa, não é? Não, aquele que planta segue o que colhe. O que planta segue o que colhe. Você já viu isso? O que planta segue, ou seja, você acaba de plantar e pega e colhe. Você acaba de plantar e colhe. Você acaba de plantar e colhe. Dias virão. E amados, o Senhor disse para mim, esses dias chegaram. Esses são os dias que a gente está vivendo. Porque veja mesmo, amado, hoje é domingo, mas não parece que quando você estava se arrumando para vir para a igreja, você não teve aquela sensação de, meu Deus, parece que foi ontem que eu estava fazendo isso. Os dias estão acelerados. Os dias estão acelerados, irmãos. O ano não tem mais 12 meses, não. Agora a gente tem só 6. É rápido. É rápido. O tempo passa rápido. E nós, a igreja do Senhor, a gente não pode mais perder tempo. Porque coisas grandiosas estão para acontecer. Tem palavras, amados, palavras de Deus que precisam ser cumpridas no nosso meio. Eu estava numa aula da escola bíblica, a gente tem história da igreja também, e era essa matéria. E eu estava de monitora nesse dia, porque lá é assim, a gente joga a bola, a gente bate o tiro de meta, a gente fica lá esperando o gol.
a gente comemora o gol, é desse jeito, a gente faz tudo, né? E, amados, eu estava assistindo aula, né, lá e recebendo muito. E, de repente, nesse dia, a aula estava sendo lá em casa, né? E a gente estava com 7 alunos. E a gente está na 6ª turma agora. Não, 6ª turma, isso foi na 3ª turma. E, amados, há 3 anos atrás, isso, presta atenção, há 3 anos atrás. E eu ouvi um barulho de água, né? Aquele barulho de água. Eu disse, meu Deus, que barulho é esse? Deixei a torneira aberta. E, amados, eu fui para a cozinha ver se a torneira estava aberta. A torneira não estava aberta. E eu voltei de novo, né, para ouvir a aula. E eu estava ouvindo a aula e o barulho de novo de água, aquele barulho mesmo, né? Aí será que eu deixei o furô ligado? Deve ter sido. Eu fui no banheiro, não era o furô, não era o chuveiro, né? Não tinha nada ligado. Eu disse, oxi, misericórdia. Eu volto, né? E o Senhor disse para mim, esse barulho de água que você está ouvindo não é natural. Você não se atentou ainda? Não é natural. Esse barulho de água que você está ouvindo é um avivamento que eu vou lançar sobre a terra. E esse avivamento será de manifestações do meu espírito tal, como se nunca ouviu antes. Irmãos, nós, a igreja do Senhor, eu vejo um avivamento, mas ainda estamos tímidos. Nós precisamos trazer um rompimento maior. Amém? Você precisa entrar, amado, valendo, no modo valendo. Parece que a gente ainda está, a igreja ainda está naquele modo meio que dormindo. Ah, rapaz, será que é mesmo? Será que vai dar? Como que tentando? Amado, crente não vive de tentativa. Crente não vive de tentativa porque você vive da fé, você é justo. E o justo, ele vive da fé. A fé não é uma tentativa. Ah, se der certo, tudo bem. Eu vejo, amado, missionários hoje, né? Eles indo para o campo, esperando tudo estar pronto. Não, quando tudo estiver pronto, eu vou. Não, irmão. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Amados, nós chegamos no Japão no dia 10 de agosto e a gente não sabia onde ia dormir. Depois, quando o povo diz que a gente vocês são corajosos e doidos, hoje eu digo, realmente, é verdade. É verdade, meu amigo. Naquele dia, com uma criança de colo, 2 anos, 12 malas, a gente chegando no aeroporto de Nagoya, dia 10 de agosto, irmãos, sem saber onde a gente ia dormir. Aí, a gente foi dormir num quarto pequeno, com um casal que cedeu o apartamento deles para a gente, desviados de uma igreja, que a mulher tinha juntado o dinheiro todinho e tinha entregado. E estava uma confusão, eles dois brigando. E, amado, no Japão, as paredes, elas são de papelão. Já viu aqueles filmes que o camarada dá um murro e atravessa? Pronto, é porque é de papelão, gente. É de papelão o negócio. E aí, amado, a gente nesse quartinho, e eles na sala, eles cederam o quarto, era um kitnet, o apartamento. A gente com 12 malas e 2 meninos, né? E era um kitnet, o apartamento. E, amado, a gente ouvia todo o som que você puder imaginar, nem imagine também, mas a gente ouvia tudo desse casal, né? E era uma coisa muito séria, meu Deus do céu. Mas, amados, eu vejo missionários hoje, eles querendo estar tudo pronto para poder ir. Onde já se viu isso? Não, irmãos, não vai ser assim. Não vai ser assim. De fato, amado, a missão nunca vai caber no seu bolso. Não, amado, não vai. Essa é a boa notícia, sabe por quê? Porque Deus será engrandecido. Porque as pessoas, elas vão olhar e vão dizer, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. E é bom que seja assim. E só pode ser Ele mesmo, porque no natural, amado, na nossa força, a gente não ia conseguir. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia, mas só pode ser Deus. Meu Deus, só pode ser Deus. Não é bom quando você escuta isso? Só pode ser Deus. Eu queria que passasse o último vídeo, né? Tem o último vídeo, não é isso? Pode passar, por favor. Oh, glória. Esse é o meu filho mais velho traduzindo. Esse é um pastor. Ele é líder da Jogu no Japão. Muitos anos as pessoas falavam
vão sair missionários daquela nação, do Brasil. Mas porque as portas são abertas. Saíram. Você sabe quantos missionários do Brasil nós temos? Nós temos missionários do Brasil em todas as nações. Mas o Japão também vai transbordar cada vez mais o brasileiro. Eu vim de Okinawa, mas lá em Okinawa também temos brasileiros. Mas eu ouvi falar que tem muita gente se preparando para o vídeo. O Senhor abriu as portas do Brasil. As pessoas falavam que era impossível aquele lugar, mas lá saiu o missionário. Ei, o Japão é o próximo. As pessoas viviam dizendo que é impossível ser enviados missionários do Japão. Isso é mentira. Nós podemos. E chegou esse tempo. 私はね、静かに話してすごい深いことを言うメッセージが好きなんです。 Sabe, eu gosto muito de pregadores que eles falam calmamente e seriamente. なので私、今最初始まった時に静かに喋ろうと思ってたんです。 Sabe, eu tentei falar calmamente. なんか彼になんか引っ張られてどんどん興奮してきました。 Mas parece que o meu tradutor me puxa e eu fico animado. 彼がもうどんどん燃えていくんで私は一緒に燃えた。 É porque daí começa a pensar e o fogo dele passa pra mim e pra eles juntos. もう彼が通訳私の通訳してくれる人私はもう本当になんか自分じゃなくなってしまう。 Sabe, quando ele começa a me traduzir, não sou meus filhos. やりやすいとてもやりやすい。 É muito bom traduzir com ele. ちょっと静かに話そう。 Então vou começar a falar um pouco mais. 多分無理だ。 Mas eu acho que vai ser impossível. なぜならの炎が燃えるから。 Sabe por quê? Porque a chama do Espírito da vida. 私がそういう生活じゃないんだけど。 A minha personalidade não é assim. みんな燃えるから。 Mas a minha alma queima. この炎ができないから。 Eu não consigo apagar essa chama. Fogo! Você está entendendo o que está acontecendo? Ele é um japonês, né? Ele é o líder da Jokun lá no Japão. E ele chamou Josué para traduzir ele, né? Para alguns brasileiros que estavam lá na... É uma sala de aula que ele tem perto da nossa cidade. E ele chamou Josué para fazer a tradução. E o japonês, ele é quietinho, ele é calado, né? Eu acho que o mais alto grau que eu vi de uma expressão de felicidade, de alegria do japonês foi assim, ó, eles batendo na mãozinha um do outro, assim. E amado, ele disse, olha, o fogo que está nele está me incendiando. O fogo que está nele está me incendiando. Isso me chamou a atenção, irmãos, porque o fogo que está em nós incendeia o outro. Você pegou isso, irmão? Você pegou que você carrega um fogo dentro de você? Sabe, querido, se você nasceu de novo, você tem um avivamento dentro de você. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. O Espírito de Deus, amado, é o fogo de Deus. Aleluia. E aí, amado, você precisa incendiar outro. Amado, nós como igreja, nós precisamos mostrar, amado, para o mundo aí fora, o que de fato é ser feliz. O que de fato é se divertir. Amado, as pessoas, eu vejo, amado, tem crente que entra na igreja tão apático que eu digo, meu Deus do céu. Meu pai amado, que é isso, criatura? Te arrepende. Se arrependa. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Meu Deus do céu, irmãos, viver pela fé é divertido. Se você não está se divertindo, você está vivendo qualquer outra vida, menos fé. Porque a fé, amado, ela traz diversão. A fé traz empolgação. A fé traz avivamento. A fé queima dentro de você, irmão. A fé, amado, a palavra de Deus, ela traz um movimento para a gente. Amado, eu tenho ido em algumas igrejas, pastor, misericórdia. Eu tenho dito, rapaz, criatura, tu é brasileiro.
Oxi, tem um sol, o sangue quente nas veias. E o povo olhando para você, esperando sei lá o que acontecer. Não, irmãos, não espere não. Não espere não, queridão. Não, é chegado o tempo da igreja se movimentar. É chegado o tempo da gente aquecer o mundo. Amado, veja mesmo, se você está sem esperança, que dirá o mundo? Porque o mundo espera ver Deus na igreja. Agora, se o mundo não está vendo Deus na igreja, vai ver aonde? Vai ver aonde, querido? Se a resposta para o mundo somos nós. Jesus, quando ele chega do deserto, ele diz assim: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas. Boas novas, irmãos. Aí ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor. O que era esse ano aceitável? O ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Era um ano, querido, em que eles iam ser livres da escravidão. Se tivesse dívida, aquela dívida era paga. Agora isso tinha que ser anunciado, porque na época não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Então alguém tinha que sair gritando, avisando: ei, o ano do jubileu chegou, o ano do Senhor chegou, você está livre, você está livre. Agora tem sido anunciado isso para você, e você não tem feito nada, irmão. Isso é inaceitável na sua vida. Não, irmão. Você não é um crente apático, criatura. Tu não é Hello Kitty, não. Tu não está no Japão, não. Meu Deus do céu. Onde já se viu uma igreja de brasileiro, o povo tudo enturido e calado. Nós temos um irmão, amados, na primeira turma da escola bíblica, o Tiago Matsui. O Tiago, ele entrava mudo e saía calado. Ele não é brasileiro, ele é descendente de japonês com peruano. A mãe dele é japonesa, mas para você ter uma ideia de como é que é o Japão, ela é Issei. O que é Issei, Joanice? É aquele japonês que nasce no Japão, mas não vai morar lá. Ele, aconteceu alguma coisa, ele veio para o Brasil, como na Segunda Guerra, não é? Que veio levas de japoneses para cá. Então eles não são considerados japoneses. Ele é considerado primeira geração. O que é um japonês? Japonês é aquele que é filho de japonês e nasce no Japão. Pronto, isso é um japonês, gente. Josué, se ele nascesse no Japão, ele era japonês porque nasceu lá? Não, não era. Por quê? Porque ele é filho de brasileiro. Você está entendendo? Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Mas tu é brasileiro, criatura. Tu é nordestino. Sabe, tem uma profecia do irmão Paul Yang-Chup tão poderosa acerca da gente brasileiro. Ele disse, ele teve no Brasil alguns anos atrás, e ele teve uma visão com o Brasil. Ele viu o Brasil como um grande leão, dormindo. Mas ele disse que viu o leão se acordando e rugindo. E ele disse, amado, que o rugido desse leão era ouvido por todas as nações. É o nosso rugido. Aleluia. Você ouviu o que ele falou, esse japonês? Ele estava profetizando acerca da igreja brasileira incendiar o Japão. Amados, nós carregamos, Deus nos deu algo poderoso para nós brasileiros. Amados, a igreja do Senhor aqui no Brasil não pode permitir que o Brasil continue do jeito que está. Não pode, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja estabelece ordem onde tem o caos. Nós, igreja, mas eu tenho passado e tenho dito isso: você não pode aceitar o caos. Não pode, porque você é sal e luz. O que é que sal e luz faz, irmãos? Por que uma carne de charque ela é tão conservada? Porque é salgada, irmão. Imagine isso daqui quando a igreja for arrebatada. Misericórdia. Meu Deus, misericórdia. Amado, não tem mais jeito não quando a igreja for arrebatada.
Mas ainda há tempo. Ainda é tempo de você alcançar os seus vizinhos. Ainda é tempo de você alcançar, amado. Ainda é tempo de você encher essa igreja ao ponto mesmo. Vai ser tão acelerado, tão acelerado, tão acelerado. Você incendiar, amado, outros. Você não se conformar com um crente que não é batizado no Espírito. Um crente que não ora em línguas. Você não ficar conformado. Amados, a gente tem uma forma, a gente tem um padrão. Não é o mundo. O mundo está imprimindo um padrão na igreja. Um padrão daquela história não tem nada a ver. Já viu? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver usar essa roupa. O que é que tem? Todo mundo está usando? Pois é, isso mesmo. Todo mundo está usando. Isso mesmo. Isso aí, minha filha. Todo mundo está usando. O que é que tem? Tem nada a ver. Olha, nada a ver. Já dizia minha avó, é cego assistindo televisão. Isso é nada a ver. É, meu filho. É. Isso aí é nada a ver. Amado, com Deus não funciona. Com Deus, amado, esse jeitinho, não é? Não funciona. Não vai funcionar com Ele. Aleluia. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a geração eleita. Nós somos o povo escolhido de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, quando a gente saía de casa, não é, e precisava deixar os meninos por algumas horas, né? Eles ficavam sozinhos, né, lá. Mas era bem engraçado, né? Caleb, pequenininho, ele chegava e dizia, a gente vai ficar sozinho. Mas eu dizia, de jeito nenhum, meu filho, não, você vai ficar sozinho. Olha, vou dizer com quem você vai ficar, preste bem atenção. Josué vai estar aí, mas você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, você tem Deus, e você tem uma carrada de anjos lhe guardando. Então é muita gente, meu filho, lhe guardando. Nós criamos uma consciência, amado, da presença real de Deus na vida deles. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Amados, eu fico mesmo pensando, tem crentes, amados, em depressão, porque está se sentindo solitário. Eu fico pensando, e a presença do Espírito Santo está onde nessa criatura? Porque não olha para dentro. Você está olhando para fora, você está buscando a resposta no lugar errado. Amado, lá no Japão, assim que você entra, tem a sapateira, porque a gente não pode entrar de sapato, não é? A gente não pode levar o lixo da rua para dentro de casa. A gente tem que deixar lá fora e entrar com o sapato limpo, né? Entrar com os pés limpos dentro de casa. E sabe, queridos, quando você quer sair, você vai buscar sapato na sapateira. Você não vai buscar sapato na geladeira. Mas só que tem muito crente indo buscar a resposta para você no lugar errado. A resposta para todos os seus problemas, queridão, está dentro de você, se você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, hoje é um bom dia para a resposta chegar para a sua vida. Chegou o seu dia. Chegou o seu dia. Amém? Mas se você é crente, rapaz, a resposta está aí dentro. Está aí dentro, amado. Como é que crente tem crise de identidade, gente? Eu não sei o que eu sou. Eu não sei se eu sou uma árvore ou se eu sou uma cadeira. Não, irmãos, eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou. E o mundo está dizendo para a gente, não é? O mundo está querendo implantar, querendo enfiar isso de goela lá dentro da gente. Não, queridão, eu não aceito isso, não. Não, de jeito nenhum. A gente não vai viver em guerra, irmãos, mas eu não sou obrigada a aceitar o que o mundo está lançando para mim. E dentro da minha casa eu vou ensinar a verdade para os meus filhos. Dentro da minha casa eles vão ouvir e aprender o que é a verdade. Hoje em dia, amados, as coisas estão tão mudadas. A gente dá aula de família cristã. E eu tenho falado isso porque, amado, eu tenho visto tanto isso. Crianças, amado, crianças mandando nos pais. É o menino quem manda, é o menino quem diz o que vai assistir na TV, é o menino quem diz o que vai ver no celular, é o menino que diz o que vai comer. O que você quer comer, meu filho?
Oh, você ama a mamãe? Ama? Achei, irmão. Fala sério, criatura. Te arrepende se tu anda fazendo isso. Ensina o teu filho a te amar. Para de chegar e perguntar, você me ama? Oxi, onde já se viu isso? Ensina o teu filho no caminho. Ensina as verdades para ele. Ensina as verdades para ele. Eu digo, sabe quando é que você ensina uma boa verdade para o seu filho? É quando você bota o prato para ele e não tira a cebola e o tomate da comida dele. É. A Bíblia, sabe por que eu digo isso, amado? Porque eu tenho visto muitas crianças mal educadas. E as mães sofrendo, porque sabe, acontece o que a Bíblia diz. Se você não educa o seu filho, ei mãezinha, você será chamada a atenção. É, bonitona. Ó, coisa linda. Você será chamada a atenção. Eita. É bom, eu vou embora, gente. Eu vou embora. Pode olhar para mim com cara feia, não tem problema não, eu vou embora. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Aleluia, oh glória. Amado, verdades precisam ser, as verdades de Deus, elas precisam ser vividas por nós. Amém. Aleluia, queridos, e essa palavra ela funciona. Às vezes as pessoas elas olham para Josué e Caleb, né, e se admiram, meu Deus, eles falam japonês tão bem, né? E eles falam português tão bem também, não é? Mas sabe, queridos, durante 15 anos, não vou dizer 15, mas durante 13 anos, para ser bem mais exata, durante 13 anos, amados, eles fizeram a seguinte confissão na vida deles, quando eles iam sair para a escola. Porque na escola japonesa, não é os pais que levam as crianças não, viu? Não. Elas vão sozinhas. Porque elas aprendem a noção de independência desde cedo. E elas aprendem a cuidar uns dos outros desde cedo. O Japão, amado, o japonês, ele ama o país dele. Ele ama, ele preserva o país dele. Isso é ensinado desde cedo. As crianças são elas que lavam os banheiros da escola. E é debaixo de pressão. Outro dia Caleb dizendo pra a gente nem sabia disso. Quando eles vão lavar o banheiro da escola, toca uma musiquinha. E essa musiquinha diz o seguinte, olha, se você não lavar o banheiro direito, o demônio do banheiro vai te pegar. Imagine a pressão numa criança, crescendo com essa pressão. Amados, se tem uma empresa na rua, né? Uma empresa, uma concessionária de carro, são os funcionários daquela concessionária, e você vai ver isso, se você for no Japão, você vai ver isso, é normal. São eles que vão limpar a fachada, são os funcionários. O dono, amado, ele vai estar lá, ele vai limpar, vai tirar o capinzinho, vai limpar a calçada do estabelecimento. Quando a gente almoça num restaurante, somos nós quem levamos o prato. Aí você que quando vai comer, nem o prato da mesa tira. A gente tira o prato e leva para o dono do estabelecimento. Aí, amado, tu quer avançar na vida, tu não consegue tirar nem o prato da mesa, criatura. Vocês me amam, gente? Oh, meu Deus do céu, né? Jesus amado, a mulher vem lá do Japão. Oh, meu Deus. Eu tento, gente, é sério. Olha, a minha vida toda, eu queria ser aquela jovem, aquela moça, falando delicado. Eu até tentei, mas não deu certo. Não dá certo, não. Não dá certo, não. Deus me criou para ser assim, desse jeito. E pronto, é desse jeito que funciona. Amém, queridos. Aleluia. Não é? Deus é bom.
viver, amado, o evangelho, viver as boas novas. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, não tem vida melhor. Não tem vida melhor. Existe coisa melhor do que você estar passando uma pressão, você estar passando um aperreio, e você tem aquela nota dentro de você, o Espírito traz aquela palavra para você. Ei, você é mais que vencedor. Ei, eu estou trabalhando. Você traz aquela passagem que diz: olha, o Senhor está trabalhando a teu favor. Aí você descansa, você respira e... eita, meu pai está trabalhando por mim. Eu vou descansar. Você está passando aquele aperreio com o filho. Ei lá, o filho está nas drogas, te dando trabalho aí, está no desespero. Mas você ouve aquela palavra poderosa que diz, olha, em Deuteronômio, a maldição da lei dizia o seguinte. Era uma maldição, diga maldição. Isso, era uma maldição da lei. Você ver os seus filhos sendo entregues a outro povo. Está em Deuteronômio 28:32. Você ver os seus filhos sendo entregues a outro povo. Você chorar e não conseguir resgatá-lo. Agora diga, é uma maldição. Mas Gálatas 3:13 vem e nos liberta. Gálatas 3:13 diz que isso não vai continuar assim, porque Gálatas 3:13 diz que toda maldição, amado, toda maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Jesus, ele levou todas as nossas maldições. Então, amado, se você está com essa situação, você não precisa ficar chorando, vendo seu filho no desespero e sendo entregue a outro povo. Não, irmão, não. De jeito nenhum. Aleluia, glória a Deus. Você está aqui, irmãos? Amém. Eu queria chamar o grupo de louvor. Oh, aleluia, glória a Deus. Estamos vivendo dias de avivamento. E você é o maior responsável por ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Tem um louvor. Bora lá? Oh, glória. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Você recebeu alguma coisa, irmão, hoje? Ainda tem mais, não é? Nós vamos ter a ceia do Senhor. E, amado, sabe que a ceia do Senhor era uma ordenança. É um momento mesmo, amado, que nós vamos lembrar. É glorioso a ceia do Senhor. Meu Deus do céu, é um momento em que você vai lembrar tudo o que ele fez. Agora, mas eu posso lembrar todo dia? Pode, criatura, claro. Mas é um momento que você vai lembrar na igreja, na congregação, numa unção coletiva, irmãos. Meu Deus do céu. Aleluia. Você vai dizer, Maranata, ora vem o meu Senhor. Essa é a minha bendita esperança. Essa é a nossa esperança, irmãos. E eu digo para você, é a esperança do mundo. A Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você, querido, é a esperança do mundo. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. É uma noite de você se derramar aos pés do Senhor. Hoje é noite de salvação para você. Quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro.
mais precioso. Eu encontrei. Diga isso pra ele, querido. Você encontrou. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o bem mais precioso. Oh, nós encontramos o bem mais precioso. Jesus, Aleluia. eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. E tudo que tenho eu derramo aos teus pés. E não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Aleluia. Sabe, eu não terminei de contar o testemunho do Caleb. Caleb, nós não dissemos para ele desistir da escola, porque a gente vê muitos estrangeiros desistindo, eles não conseguem concluir o ensino médio, né? Lá, que realmente é um nível maior mesmo, são mais candis. O meu candis é aquele ideograma, né? O Japão tem 3 alfabetos e tem 2 alfabetos que tem mais de 300 letras e tem um que tem mais de 10.000, né? O meu filho mais velho, hoje, ele deve saber em torno de 5.000, né? E a gente nunca disse para eles desistirem, amados. A Bíblia diz que Deus, Deus não se compraz com os que desistem, né? Nós não somos dos que desistem. Não somos, irmãos. A gente não abre mão do que Deus já conquistou pra gente. Sabe, coisas poderosas foram conquistadas com preço de cruz, irmão. Jesus morreu, ele pagou um alto preço por sua saúde. Ele pagou um alto preço pelo seu bem-estar. Um alto preço, irmãos, foi pago. Ele deu a vida dele em troca da sua. Isso é muito precioso, é muito valioso. E aí, amados, Caleb foi para a escola, né? E ele fazia futebol, né? Nessa época. E, amados, ele ficava quando ele entrava, né, no treino, ele ficava num canto e ele começava a levantar as mãos e gesticular e orar bem alto, né? E o professor, vendo aquilo, chamou ele e disse: rapaz, ô menino, o que é que tu fica fazendo desse jeito aí? Aí ele olhou pro professor e disse: eu estou orando. Aí ele: o que é orar? Por quê? O que você está fazendo? Ele disse: professor, eu estou orando, pedindo a Deus que a gente tenha um bom jogo, que ninguém se machuque, que independente da gente ganhar ou não, Deus nos dê livramentos. Aí o professor olhou para ele e disse: eu gostei disso, Caleb, chama todo mundo e ensina todo mundo a fazer isso. E, amado, na escola japonesa, isso saiu até no jornal da escola, eles oram e Caleb ainda disse para eles: vocês só funciona se você disser amém em nome de Jesus. Mas, amado, não parou por aí. Outro professor, amado, chegou para ele, né, e disse para ele, porque sábado e domingo ele dedicou a escola, né? Amado, Josué, quantas vezes Josué foi para a escola bíblica, amado? Ele saía do Bukatsu. Bukatsu é como se fosse uma educação física. Às vezes ela funciona no final de semana e eles são obrigados, as crianças são obrigadas a irem. O japonês, ele tem muito senso de time, né? De grupo. E se você não vai, é como se você estivesse traindo o seu grupo, o seu time, né? E
aí, amado, Josué, ele, quantas vezes, amado, meu filho, a gente ia buscar ele, amado, depois de um treino. Às vezes ele ia ralado, ele ia, amado, empoeirado. Ele ia para o banheiro daqueles centros culturais, ele ia para o banheiro, ele trocava de roupa e vinha para assistir aula. Porque, amado, a gente sabe o que a palavra pode fazer na nossa vida. Amado, você precisa amar a palavra mais do que tudo na sua vida. A palavra, querido, ela tem que ser tudo na sua vida, irmão. E sabe, Caleb chegou para esse professor e disse para ele: olha, professor, vai ter dias que eu vou precisar faltar, porque eu estou estudando na escola bíblica, né? Na minha igreja. O professor olhou para ele e disse: rapaz, por que você não larga logo isso tudo aí e vai viver só na sua igreja? Larga a escola. Amados, ele olhou, uma criança, queridos, um adolescente. Ele olhou para o professor com muito respeito e ele disse: sensei, não posso deixar a escola agora, porque o que eu estou aprendendo aqui vai me ajudar a melhorar a minha igreja. Aleluia, irmãos. Você precisa honrar a palavra, querido. Se não fosse a palavra, amados, na vida dos meus filhos, pode ter certeza, mas eu acredito que alguma coisa ruim já tinha acontecido. Mas por causa da palavra, queridos, meu Deus do céu, a gente não abre mão do que Deus tem para nós. Eu vejo, amado, crentes desistindo tão facilmente. Ai, fulano olhou com cara feia, não gostei dessa pregação, vou sair dessa igreja. Irmão, para com isso. Para de perder tempo, irmão. Para de ouvir o que o diabo está dizendo para você. Não empresta mais o teu ouvido para o diabo, irmão. Olha para dentro, para de olhar para o externo, para de olhar para fora. Olha para dentro de você, olha para o Espírito, olha para o que o Espírito está te revelando, olha para o que o Espírito está te mostrando. Eita glória. Gente, ia ficar a noite todinha, né, pastor? Ou não, pastor? Misericórdia. Tem alguém no nosso meio, você não fez Jesus Senhor da sua vida, mas você disse: rapaz, hoje é o meu dia, chegou o meu dia e eu quero isso para mim. Eu quero essa salvação. Eu não tenho mais esperança e eu vim aqui hoje para fazer isso. Você tomou essa decisão e eu quero orar por você. Quem é você que está aqui nessa situação? Eita glória, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode levantar a sua mão onde você está. Ei, oh glória, venha fazer parte da família de Deus. Venha fazer parte dos valentes, dos fortes. Isso é para você. Oh, aleluia. Hoje é o seu dia. Oh, não resista. Não resista. Deixa o Senhor tocar aí no seu coração e vem. Aleluia. Oh, vem dizer que você encontrou o bem mais precioso. Vem dizer que você encontrou a resposta para isso aí que você está precisando. Oh, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Levante sua mão para a gente orar com você e por você. Oh, aleluia. Aleluia. Todos são crentes. Todos já nasceram de novo. Se o arrebatamento for hoje, você vai ou fica? Você que não tem ainda a certeza, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. A gente estava numa lanchonete e um rapaz, o garçom chegou, não é, para nos servir. E aí, amado, meu esposo começou a pregar para ele. E meu esposo perguntou para ele: rapaz, se o arrebatamento for hoje, tu vai ou fica? Ele disse: rapaz, eu fico. Na verdade, eu vou pretinho pro inferno. Aí eu olhei para ele e disse: oxe, tu quer ir pretinho pro inferno?
Aí ele, não querer eu não quero não. Aí eu disse, então rapaz, tem solução para ti, criatura. Oxi. Aí ele parou assim, aí meu esposo começou a pregar para ele. E meu esposo disse, rapaz, você não precisa ir pretinho, nem azulzinho, nem não, de outra cor para o inferno. Você não precisa ir de jeito nenhum para o inferno. Porque Jesus, ele já proveu a tua eternidade. E se você não tem a certeza, querido, da salvação, você não tem certeza de que se o arrebatamento for hoje, você não tem a certeza de que vai, nós queremos orar por você. Se você morrer hoje, você vai para onde? Você tem a certeza, convicção para onde você vai? Porque, queridão, você não é escorpício só não, viu? É não, bonitão. Você é um espírito. Para onde o teu espírito vai? Eita, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Tem alguém que deseja? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem alguém passando por algum sintoma de enfermidade? Eu quero orar por você. Aleluia. Tem alguém com algum... esse apelo eu não demoro, porque eu não quero convencer que você está doente. De jeito nenhum. Deus me livre. Aleluia. Todos curados e sarados. Todo mundo pronto para o arrebatamento. Glória a Deus. Meu Deus do céu, é um avivamento. Jesus, aleluia. Que bênção. Que bênção. Aleluia. Pastor, domo arigatou gozaimasu. Ai. Muito obrigada. Aleluia. É o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Irmã Joanice, muito obrigado pela sua vida. Rebrakanamachokonoia. Vocês entenderam? Ai, rebrakanamache. Eu falo, rapaz, em línguas. Aleluia. Glória a Deus. Somos muito felizes por ter uma parte da nossa família literalmente do outro lado do mundo. A gente conversou um pouco ali no gabinete. Queria conversar o dia todo com ela, com o marido também. Mas a gente conversou um pouco ali. E que bênção, meus irmãos. Vocês não sabem, né? Eu perguntei para ela quanto tempo de viagem. Ela disse só de voo, sem contar as paradas, as conexões, que desce de um avião e você sabe que já não está o outro esperando e embarca, vai e fica no aeroporto horas e horas. Só de voo são mais de 30 horas. Ela disse que para vir para o Nordeste, do Japão para o Nordeste, mais de 70 horas de voo. E voo com parada, com espera, com vem, mais de 70 horas. E o fuso horário é trocado, né? Agora lá é exatamente 12 horas, né? Agora lá são quase 9 da manhã. Então o corpo tem que se readaptar. Mas a gente tem pessoas disponíveis com o coração no Senhor para estarem lá, alcançando aquele povo, numa cultura diferente, num povo diferente, mas estão lá e é uma parte da nossa família que está lá. Amém? Então muito obrigado, de verdade, a senhora, a sua família, seu marido, seus filhos missionários também, que estão lá fazendo a obra. E nós celebramos porque é um povo de Deus lá, um povo do Verbo da Vida, um povo que está representando Jesus e pregando Jesus lá. Amém? E nessa noite, nesse momento, nós vamos poder celebrar a Santa Ceia do Senhor, que nos une povos diferentes, nações diferentes, idiomas diferentes, mas creem no mesmo Jesus, que morreu, que pagou o preço e que ressuscitou para nos dar vida eterna. E eu quero chamar a diaconia para cá.
A irmã leu a passagem onde Jesus ele levou, né, toda a maldição da lei. Ele se fez maldito no nosso lugar. Ou seja, ele pagou um preço que ele não precisava pagar, para que nós tivéssemos um acesso que nós não poderíamos ter, para que nós tivéssemos uma redenção que nós não poderíamos ter. Ele morreu por causa do nosso pecado, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação, para nos justificar. O que é justificar? Tornar justo. Alguém, quando falta uma prova do colégio, da faculdade, por exemplo, precisa justificar aquela falta, ou seja, precisa trazer correspondentemente uma justificativa. Olha, nesse dia eu não pude porque eu estava em um hospital. Não é só dizer por que faltou, mas é justificar, algo que comprove e algo que justifique a ausência, para que ela se torne justo para fazer aquela prova novamente. Senão, ela não está apta para fazer aquela prova. Por quê? Porque ela não está justa, ela não está justificada para aquilo. Nós perdemos o acesso ao Senhor por causa do pecado. E existia um preço de sangue a ser pago. No Antigo Testamento, desde o início, quando o homem pecou, Deus matou um animal para cobrir o homem com pele de animais. Ou seja, o pecado estabeleceu a morte no mundo. E era necessário um sacrifício de alguém perfeito, alguém sem pecado, para tornar a humanidade que recebesse esse alguém justo de novo. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Jesus veio fazer religação entre Deus e o homem. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Alguém precisava morrer, mas alguém sem pecado. Quem poderia morrer sem pecado? Ninguém conseguiu. Então Deus disse: eu vou. Deus, através do seu Filho, que é Deus, Jesus, abriu mão da sua glória, da sua posição de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Ou seja, ele pagou o preço para que eu e você não precisássemos mais ser humilhados. E nessa noite, através da Santa Ceia do Senhor, nós celebramos essa redenção, essa compra que nos resgatou, essa compra que nos justificou, essa compra que nos tirou de uma posição de escravidão. E você que já nasceu de novo, você é livre para participar desse momento. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. A condenação ele tomou sobre si e pagou o preço completamente. Estende tuas mãos para cá, vamos orar por esses elementos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças por esses elementos da ceia que simbolizam o corpo do Senhor Jesus, que foi quebrado, que foi partido por amor a nós, e que simboliza o seu sangue derramado pela nossa redenção, pela nossa justificação, para nos colocar em uma posição de justos diante do Senhor, para que nós pudéssemos nos achegar ousadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Para facilitar a distribuição, vou pedir para você sentar, mas você permanece no mesmo espírito de adoração, adorando ao Senhor, e vai pegando quando passar por você. Podem seguir. Santo Jesus, tu és santo. Sempre cantará, Santo Jesus, tu és santo, tua é a glória e toda a criação para sempre cantará que tu és
poderoso. glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos, e só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos, e só teu nome é digno de glória. Aleluia. 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 Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Oh, aleluia. Esse culto é para ele, é para o Senhor. Meu irmão, nesses momentos, derrama o teu coração diante dele. Derrama o teu coração diante dele, sem reservas. Esquece problema, esquece qualquer coisa. Nesse momento não existe problema, nesse momento não existe falta.
Quando a gente contempla a grandeza do nosso Deus, não existe espaço para mais nada na nossa mente ou no nosso coração. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Com o céu nós cantaremos que só o nome dele é digno de glória, digno de... Vamos cantar esse pedaço mais uma vez. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. O início e o fim, teu reino é eterno. Da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é o início e o fim, teu reino é eterno, autor Da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, quem pode detê-lo? o nosso Messias, exaltado é que tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Aleluia, aleluia. Ele é digno. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso sempre em memória de mim. Nós estamos rememorando o sacrifício dele, mas também a ressurreição dele. Aleluia! Porque você sabe que ele morreu, mas ele não permaneceu morto. A morte não pôde segurá-lo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? Contra aquele que é o dono da vida, contra aquele que é o autor da vida. E por causa do sacrifício dele, nós temos a redenção. Quero te dar alguns segundos para você fazer a tua oração ao Senhor. Se você tiver algo a se arrepender, a se alinhar, você faz nesse momento. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que não podemos participar disso sem discernir o corpo. Nós pregamos sobre isso à tarde. A importância de nós entendermos a nossa posição no corpo. E que nós somos um corpo. Que não estamos sozinhos, mas que fazemos parte de uma família, de um corpo. E com essa consciência,
e com a consciência da redenção que temos, vamos participar dos elementos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Esse Deus Todo-Poderoso, Ele veio habitar dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! Te arrepende, rapaz. Tu é brasileiro. Gostei, eu peguei esse te arrepende. Vou usar isso aí. Aleluia! Você pode sentar um pouco? Glória a Deus! Aleluia!